Olá, pessoal. Meu nome é André Munhoz de Argolo Ferrão. Eu sou professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, o CEPED Unicamp. Ao meu lado está a engenheira doutora Lucimere Martins Braga, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Estadual de Campinas, o CEPED Unicamp. Nós vamos apresentar o trabalho intitulado As Águas como Suporte para o Desenvolvimento Sustentável das Smart Cities. Boa noite, Luci. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui no segundo Smart Cities, a cidade que queremos, né, que precisamos. E hoje nós vamos apresentar uma parte da minha tese de doutorado que diz respeito às águas como suporte para o desenvolvimento sustentável. Muito bom. As águas como suporte para o desenvolvimento sustentável das Smart Cities. Antes, nós vamos iniciar falando um pouquinho do que se pode entender como Smart Cities, né? Tem vários termos que dizem respeito às cidades inteligentes, né? Elas são compostas por aspectos como, por exemplo, a interatividade, a promoção de mobilidade urbana, a facilitação da, né, e a promoção da criatividade aos cidadãos, a presença intensiva, né, de tecnologia da informação, um planejamento inteligente, acessibilidade, sustentabilidade, eficiência, integração, enfim, conectividade. Podemos dizer que as Smart Cities são, como toda cidade é, um sistema territorial, né? Então as Smart Cities seriam sistemas territoriais onde pessoas interagem usando inteligência ou tecnologias inteligentes para otimizar serviços, otimizar os recursos disponíveis à sociedade, otimizar a energia, finanças, enfim, otimizar os processos que ocorrem sobre o território, a fim de catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Isso acaba gerando fluxos de interação considerados inteligentes e resulta no uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. Então, podemos dizer que diversos aspectos que formam as Smart Cities, por exemplo, esses nove pontos que estão na tela, que são os pontos considerados pela União Europeia para o reconhecimento de cidades inteligentes, né? Cidades que possuem boa conexão internacional, né? As conexões internacionais estão vigentes e disponíveis, mobilidade e transporte, um planejamento urbano inteligente, que promove o capital humano, defesa do meio ambiente, promove a coesão social, né? Sistemas de governança, tecnologia da informação disponível e presente no território, economia integrada, tudo isso caracteriza as chamadas cidades inteligentes. Para nós, esse conjunto todo ainda necessita, né, ele não prescinde, ele necessita de uma gestão inteligente dos recursos hídricos, particularmente aqueles aspectos da cidade que são fortemente vinculados ao território. Então, a gestão inteligente dos recursos hídricos, né, promove os processos, né, suporta os processos que ocorrem sobre o território, né, e se esse suporte for sustentável, tanto melhor, gerando sistemas territoriais sustentáveis, né. Essa integração, esses aspectos todos integrados, né, esses diversos aspectos integrados, promovem uma gestão inteligente de segurança e saúde, né, o patrimônio, a paisagem, a cultura e a natureza do território onde se implanta ou se estabelece a cidade. O sentido de resiliência, isso é muito importante, não se fala em sustentabilidade sem se falar em resiliência, a preparação do território para que seja um território resiliente, deve compor a compreensão do que se tem para
para as Smart Cities, né? A forte presença de ciência e tecnologia e inovação, né? O tripé aí, CTI, ciência, tecnologia e inovação, que se baseia num sistema de educação também que deve ser acessível e promover a integração, a conectividade, a inteligência e a conectividade devem estar disponíveis aos cidadãos, acessibilidade e qualidade de vida, tudo isso promovendo uma grande interatividade. Essa integração toda gera as smart cities e a gente considera que isso tudo se baseia, né, no princípio de ter as águas como suporte para o desenvolvimento sustentável. Então, as águas como suporte para o desenvolvimento da cidade inteligente possuem isso gera algumas características no planejamento da cidade. De maneira a prover a cidade e os seus sistemas de distribuição e consumo a inteligência necessária para que a distribuição e o acesso, né, aos sistemas de água, energia, alimentos, sistema de transporte, etc., seja feita de maneira integrada, atinja todos os cidadãos e seja eficiente, né? Podemos dizer que o uso e ocupação do solo sustentável dos territórios é uma característica essencial desse tipo de planejamento, desse planejamento inteligente, promovendo áreas permeáveis com vegetação arbórea, de preferência vegetação nativa, que podem ser criadas para favorecer a biodiversidade. A ideia de valorizar planos de ordenamento territorial sustentável, eu diria resiliente e sustentável, promover baixas densidades né, populacionais em espaços com ecossistemas preservados, né, contrário daquela ideia de uma cidade muito adensada. Espaços urbanos de convivência são essenciais para abrigar no território esses novos usos e ocupações. A promoção de políticas públicas focadas em minimizar danos ecológicos. Tudo isso são fatores de um planejamento inteligente, baseado na gestão inteligente dos recursos hídricos, que acaba suportando, né, vamos dizer, o estabelecimento e a evolução, por assim dizer, das cidades inteligentes, tornando-as cada vez mais inteligentes. Assim, para nós, a água é fator determinante nos processos de conformação territorial e da paisagem. Eu, com esta bela imagem, eu convido a doutora Lucia a continuar a nossa apresentação. Lucia. A palavra está com você. Obrigada, professor. Bom, com essa imagem, a gente já nos transporta há tempos atrás, e essa imagem faz a gente pensar como era a relação das pessoas com o rio, o que o rio interagia com as pessoas e o que as pessoas interagiam com o rio. Ou seja, o rio trazia para as suas embarcações as pessoas que iam e vinham, as pessoas iam passar o domingo, ela tinha esse sentido de convivência. Então, o rio era muito mais um lugar de convívio social do que aconteceu com o rio no século XX. Com a industrialização, o rio passou a ser um meio de desenvolvimento industrial, um meio de desenvolvimento das cidades, e as cidades viraram as costas para o rio, e o rio ficou só a serviço delas, poluído e terrivelmente, como o quadro da maioria dos rios das cidades brasileiras. De lá para cá, muita coisa mudou. E uma das coisas que mudaram foi essa relação de rio com parque, e o nome para isso é parque fluvial. Parque fluvial, ele considera os aspectos do território da bacia. Então, quais aspectos? Os aspectos econômico e social, os aspectos culturais e naturais, os aspectos agrícola e industrial, os aspectos turísticos e paisagísticos, todos eles integrados na bacia,
para que possa ter uma conformação, um subsistema espacial dentro da bacia. E isso compartilha um conjunto de preocupações semelhantes, como o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e cultural, e a infraestrutura e uso do solo. Tudo isso traduz um parque fluvial. Mas esse conceito de parque fluvial e com essa relação de preservação e tudo mais já é usado há algum tempo em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá em Stanford o Mill River Park, que já, desde que foi instalado, já trouxe o convívio das pessoas para o rio, e ele fica aqui na cabeceira do rio, né, na chegada. Ele é um trecho só que foi feito, mas o projeto é para seguir cidade adentro com esse parque fluvial. Outro tipo de parque fluvial são os parques fluviais para esportes radicais e que já preservam a mata mais formada, né? Então, é um outro tipo de parque, porém, quando você pensa em bacia hidrográfica, ela tem trechos diferentes e ela pode ser o parque fluvial pode ser trabalhado de maneira diferente. É diferente em meio de cidade, é diferente em meio à floresta, à natureza ou à mata. O Fen River Park, por exemplo, de Taiwan, toda a drenagem, o esgoto, todo o tratamento está embaixo desse jardim. Então, eles tinham que ter uma área grande para fazer o tratamento do rio, e acima desse tratamento, eles colocaram um jardim para convívio da população. Então, essa é a integração necessária. Você fazer todo o sistema, toda a gestão de recursos hídricos, aliada a dar condições dessa comunidade usar todo o entorno do rio e ajudar. Outro rio que tem um enfoque diferente é o rio Hudson, porque até pier eles estão fazendo para aumentar um pouco essa área, para poder ajudar, para colocar lugares de shows, de convívio, de bar e de lugares para comer. Então, assim, eles foram aumentando sem que com isso atrapalhasse muito a orla do rio. Isso também é um conceito de parque fluvial. Esse é a menina dos olhos. O Changyong, na Coreia do Sul, ele é típico, uma solução típica que poderia ser usada no Brasil, por exemplo, no Rio Tietê, em São Paulo. Eles fizeram toda a limpeza do rio, aumentaram a calha, mas e fizeram toda a gestão hídrica. Na lateral tem todo o sistema de encanamento para você poder fazer a limpeza do rio. Mas não só isso, eles criaram nas várias partes do rio vários tipos de convívio da população. Então elas usam, inclusive, tem uma festa deles que é quase como o Natal para a gente, que eles comemoram na beira do rio, e tem uma espécie de procissão e a população vai todinha comemorar nesse parque fluvial. É bem interessante. Então, gestão inteligente de recurso hídrico tem que ser feita de maneira a se projetar ao desenvolvimento regional. Para quê? De que maneira? Cuidando do patrimônio, da gestão hídrica, do turismo e do lazer. Isso gera sustentabilidade. Isso gera ainda mais o engajamento dos usuários, porque quem usa um parque desse se engaja, vai todo dia, vê se está limpo, sujo, reclama, enfim, usa de fato, o envolvimento dessa sociedade, o respeito ao meio ambiente, que passa a gostar desse parque, o desenvolvimento econômico. Isso gera sentimento de pertencimento ao local, resultado para a gestão pública, e passa a ser modelo e referência regional que colabora com o desenvolvimento sustentável. Isso é a tradução das águas como suporte para o desenvolvimento sustentável das Smart Cities. Muito bom. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e eu quero dizer que, há muito para falar ainda, é uma breve apresentação, uma parte apenas do trabalho de doutorado da doutora Lucy Braga, trabalho excelente e que a gente teve condições de trazer a vocês. Eu quero dizer que as cidades inteligentes não prescindem
de uma gestão inteligente das águas. E aqui deixar claro que essas relações que se estabelecem, né, entre os múltiplos aspectos das cidades inteligentes, elas devem ser integradas também numa gestão inteligente e gerando eficiência, resiliência e sustentabilidade. Eu quero deixar as palavras finais para a doutora Lucy Braga. Agradeço a atenção de todos de minha parte. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse instante. Lucy, se quiser falar os agradecimentos finais, por favor, estamos chegando ao nosso final. Eu queria agradecer bastante. Eu acho que a cidade que a gente quer é realmente algo que a população se engaje, que a população use, que a cidade seja realmente smart, realmente inteligente, para haver essa integração e dar condições saudáveis para todos os elementos, ainda mais a água, ainda mais a gestão hídrica. É isso, pessoal. Por aqui ficamos, e se quiserem, podemos manter contato na Universidade Estadual de Campinas. Nós somos ligados ao CEPED, ao Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, que trabalha, sobretudo, a conformação do território, né, o planejamento do território, a preparação do território para evitar, né, para ampliar a sua resiliência e evitar assim, que ele, em eventuais impactos que ele venha a sofrer, ele, enfim, tem a capacidade de resiliência elevada. Aqui a gente encerra a nossa participação. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite.